Boa noite, mais uma sexta-feira com você. Estamos aqui no nosso Vida Abundante Entrevista, o seu programa de entrevista da Igreja Batista Monte Oreb. Nesta noite, estamos aqui com o nosso André Carvalho, nosso missionário ali no Centro de Formação Compaixão e Graça. O André que tem administrado ali aquela instituição que a Igreja Batista Monte Oreb, juntamente com a Igreja Batista Nova Aliança, nós mantemos um local onde pessoas que tiveram problemas de adicção, com álcool, drogas, passam ali um período meditando na sua vida, e podendo ter uma nova chance de fazer uma reinserção social. Que bom estar aqui com o André hoje, contando um pouquinho da sua história. Com certeza. Então, você é de Sapé-Açu. Isso, vou me apresentar, Meu nome é André Henrique, eu tenho 37 anos, nasci na cidade de Sapé-Açu, interior da Bahia, sou filho adotivo de uma família que eu tenho 8 irmãs, ainda tenho meus pais. Não, pode continuar, que aqui a gente corta o pedaço que não der certo. Ainda tenho os meus pais. E a minha história é uma história muito longa, mas uma história de vitória, onde o Senhor me alcançou, onde o Senhor me resgatou de uma vida completamente destruída, por conta da adicção. Você passou um tempo em Salvador também? Isso. Eu fui adotado com 3 meses de vida, Sempre fui muito amado, muito querido pelos meus pais, pelas minhas irmãs. A minha família sempre fez de tudo para me proporcionar estudo, educação, tudo que um jovem precisava para ter um futuro de sucesso. Mas, infelizmente, aos 15 para os 16 anos, eu comecei a conhecer os prazeres do mundo. Nesses 15 anos, você estava em Salvador ou você estava aqui em Serrinha? Eu estava em Salvador. Você morava lá nessa época? Isso. E eu comecei a conhecer os prazeres do mundo, o álcool, o cigarro, e aos 16 anos eu comecei a fazer uso de substância. Cocaína, crack? Não, eu comecei fumando maconha. Maconha. Isso. E conheci Jesus também nessa mesma época, mas eu não passei muito tempo na igreja, porque eu ainda estava muito vidrado nas coisas do mundo, e acabei me afastando. Como foi que você chegou na igreja a primeira vez? Quem foi que te levou? Eu tenho uma irmã que hoje ela é missionária da igreja presbiteriana, minha irmã Silvia, e ela me fez um convite para ir para conhecer, e eu comecei a visitar, até que um dia eu aceitei a Jesus, O pastor fez o apelo, eu aceitei a Jesus, passei um tempo na igreja, mas acabei que me afastei. Não chegou a se batizar, não? Não. Estava na classe, estava na classe, certo, fazendo estudo, mas certo. acabei me afastando. E essa minha saída, esse meu afastamento, do evangelho, foi algo muito, vou dizer assim, que drástico, porque a tendência das coisas foram só aumentar, E eu comecei a fazer novas descobertas, conhecer outras pessoas, conhecer outros meios, e até então eu achava que a minha família ela não sabia de nada, Eu fazia tudo tipo que escondido, mas a gente não consegue segurar uma máscara por muito tempo. Não, ninguém consegue. Você consegue enganar por algum tempo algumas Verdade. pessoas, mas você não consegue enganar todas as pessoas todo o tempo. Uma hora a casa cai. Com certeza. E então as coisas começaram a chegar ao conhecimento da minha família por conta de algumas ações minhas no bairro, algumas atitudes, e meu pai é muito conhecido, meu pai era taxista, Quando ele aposentou, ele comprou um táxi, então ele é uma pessoa muito conhecida lá no bairro, minhas irmãs, e as coisas começaram a chegar ao conhecimento da minha família, e chegou uma hora que eu não conseguia esconder mais, E minha família tentou a todo custo me ajudar, só que eu estava cego. Eu achava que conseguia ter o controle da situação. A maioria das pessoas pensa assim, Eu estou no controle. Na verdade, ele está sendo controlado, Não, eu paro quando eu quiser. Eu só uso Exatamente. final de semana, eu só uso em festa. Exatamente. E
eu trabalhava, né? E todo o meu dinheiro, a maior parte do meu dinheiro era para o consumo de drogas. Era para o consumo de drogas. E nessa caminhada, Deus ele foi muito bondoso comigo. Muito bondoso e muito misericordioso, porque eu tive inúmeros livramentos, né? Na rua, em boca de fumo, em questões com a polícia. E Algum dos seus amigos que te levaram para esse caminho faleceram nessa trajetória? é assim, pastor, eu nunca fui de me envolver muito a fundo com as pessoas, porque eu tinha muito medo de coisas mais graves chegarem a atingir a minha família. Então eu não tive um envolvimento muito profundo. Entendi, Né? entendi. Eu sempre não me envolvia com muitas pessoas, não levava pessoas até a minha casa. Esse tipo de coisa eu sempre pensei muito em proteger a minha família. Certo. Né? Que eu Você teve um momento assim de fundo de poço? Você acha que chegou um momento em que você disse assim, basta, né? Então, esse momento aconteceu quando eu fui para a minha terceira internação. Eu passei por 2 casas de recuperação, 2 comunidades terapêuticas, e esse momento aconteceu quando eu já não aguentava mais. Eu tinha saído para receber uma rescisão de uma empresa que eu estava trabalhando, que eu já ia passar para trabalhar numa empresa de um conhecido que treinava jiu-jitsu junto comigo. E eu tentava camuflar a situação. Que eu, tipo, estou bem, estou praticando esporte e tal, mas, na verdade, não era nada daquilo. Né? Eu não estava... Eu estava usando droga, as pessoas... Eu achava que estava enganando as pessoas, mas eu estava enganando a mim mesmo. Né? E, mais uma vez, a minha família, ela esteve do meu lado, né? Apesar da tristeza. Né? Apesar da tristeza que a minha família passava, que os meus pais, minhas irmãs passavam, né, alguns amigos, e a minha família ela nunca desistiu de mim, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada familiar meu, minhas irmãs, minhas sobrinhas, meus pais, que eles nunca desistiram. E quando eu estava pensando que tinha chegado ao fim, eu orei a Deus. Eu tinha saído numa sexta-feira de manhã para receber a rescisão. Eu recebi R$ 1.900. E eu cheguei no outro dia em casa às 5 horas da manhã com R$ 7 no bolso. Torrou tudo. Tudo. Eu já vi algumas pessoas que têm problema com droga, principalmente maconha, cheira cocaína, e eles dizem assim, olha, eu fumei minha bicicleta, eu fumei minha moto, eu fumei minha barraca. Né? Todos os bens viram pó, literalmente, né? Desaparecem assim. No piscar de olhos. Difícil é ganhar o recurso, mas é muito fácil jogar fora, né? Então, você acha que houve realmente aí um toque assim profundo interno quando você parou e pensou assim, foi o que eu fiz com R$ 1.900? E assim, pastor, no momento que eu orei a Deus, eu estava determinado ou a mudar ou dar um fim na minha vida. Mas tem uma lacuna aí. Entre você entrar na igreja com 15 anos e essa sua terceira internação, em algum momento nesse intervalo aí, você chegou a voltar à igreja? Eu voltei inúmeras vezes. Mas eu não permanecia porque eu não ia, na verdade, focado em ter um encontro com Cristo. Eu ia no intuito de dar um tempo para a poeira baixar em casa, ou alguma situação que tinha acontecido comigo. Depois eu voltava a fazer tudo de novo. Eu não ia com um propósito. Muita gente vem para a igreja, às vezes, como uma forma de álibi, né? Isso, exatamente. Bom, se minha família vê que eu estou indo para uma igreja, então ela vai passar agora a ter confiança. Isso. E tem gente que usa, às vezes, a instituição, a igreja, só que não engana Deus, né? Você pode enganar o pastor, pode enganar o diácono, pode enganar até o companheiro ou companheira, mas
Quem é que engana Deus? Né? Ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. A gente se engana, né? Verdade. A gente é que se auto-engana. Então eu orei a Deus. Eu falei, Senhor, se eu ainda tenho algum valor para Ti, me ajude, porque eu não estou aguentando mais. Eu estou determinado a mudar ou dar um fim na minha vida. E não se passaram 5 minutos, o meu celular tocou. Eu ainda tinha um celular. Detalhe importante. Não tinha fumado eu ainda tinha um celular celular. E a minha irmã, que mora aqui em Serrinha, minha irmã Clarice, ela ligou para mim e nós conversamos. E ela disse que tinha uma oportunidade de uma vaga aqui num centro de recuperação aqui em Serrinha. Eu não pensei 2 vezes em dizer sim. Nessa época era lá na fazenda de Agassiz. Isso, próximo ao Trem da Alegria. Mas não foi um sim qualquer. Eu disse sim com um propósito. Um sim que eu nunca tinha dito na minha vida. Eu estava determinado a mudar, porque o Senhor ouviu a minha oração e Ele me respondeu. Amém, amém. E eu vim. E, olha, eu sempre falo, às vezes, para os alunos lá do centro, né? Um aluno que chega no centro, eu acredito que estou falando do nosso, porque é o que a gente administra, mas em qualquer outro centro. Se ele converte antes ou durante o período, né, de internamento lá, sai uma pessoa. Se ele não converte, a chance de cair é mais de 60%. Dele voltar é mais de 60%. Porque quem muda realmente o homem é Jesus. É o Espírito Santo em nós, que fala através, né, do nosso espírito. É Ele quem nos dá essa capacidade de resistir ao mal. Não que nós não sejamos tentados. Somos tentados. Mesmo que nunca tenha problema com álcool, com drogas, mas é tentado em outra área. Às vezes é na mentira, às vezes é na ganância. Né? É verdade. Mas quando entra essa decisão de seguir a Jesus, quando essa palavra afiada como faca de 2 gumes, né, separa a junta de medula, aí você vê um homem antes, um homem depois do arrependimento, da conversão. Isso muda a vida de uma pessoa, né? Verdade, pastor. E foi a palavra que mudou a minha vida. Porque o irmão Batista, uma figura muito importante nessa história, porque foi ele que resolveu as questões, conseguiu a vaga. Na verdade, a vaga nem existia. O missionário na época, Gil, né? Era uma casa bem menor. Isso, era uma a casa coisa era pequena, a casa era bem pequena. E junto com o senhor, fizeram um jeito lá de vagar uma cama para eu ficar, porque tinha um menino que estava próximo de vencer o plano Ramon, que houve algumas questões que não convém, né, falar no momento. E eu fui. Quando eu vim no caminho, eu vim fazendo uma retrospectiva da minha vida e de todas as tentativas que eu já havia feito. E quando o Batista estava entrando no sítio, né, eu olhei para o céu e disse: Senhor, eu só saio daqui com a minha vitória. E confesso para você, pastor, que não foi fácil. Se eu disser que foi fácil... 9 meses. Os 9 meses. Não foi fácil. Vontade de desistir, várias. Várias vezes já cheguei a arrumar a sacola. Eu vou embora e... o Espírito Santo de Deus falava: você não vai. E me dava força, me dava ânimo e eu continuava. E eu venci o meu plano. Venci o plano terapêutico de 9 meses, né? Fiz a saída no período dos 6 meses. Passei 7 dias aqui na casa da minha irmã em Serrinha. E assim, voltei com mais vontade. Voltei com mais vontade de continuar. E venci o plano. Saí, consegui, com 1 semana depois que eu deixei o centro, né, eu consegui uma oportunidade de emprego
Não foi bem um emprego de carteira assinada, foi um serviço temporário, mas foi bom. Foi bom, me ajudou muito o nosso querido irmão Helder. E eu trabalhei um período com ele, os serviços pararam e eu continuei congregando, né, indo para a igreja na terça, na quarta-feira, indo no culto das Déboras, e vinha no domingo, um dia eu vinha para cá, para Monte Oreb, outro ia para Nova Aliança, então ficava nesse... Até que um dia, um domingo, né, foi um domingo para mim inesquecível, quando o pastor Rafael Scotelaro, ele foi levar uma mensagem lá na igreja Nova Aliança, e a gente se conheceu à tarde lá no sítio, mas foi coisa muito rápida, só tudo bem, eu sou o André, eu sou o Rafael e tal. E ele começou a falar do projeto Radical, né? E eu senti algo sobrenatural naquele dia. Eu senti algo que nenhuma substância, nenhum momento nunca me proporcionou. O chamado de Deus é algo incrível. Quem nunca viveu essa experiência, eu te garanto que no dia que você viveu, você nunca mais vai esquecer, como eu nunca esqueci daquele dia. O interessante é que você está falando aí, porque eu já tive outras entrevistas aqui, também pessoas que passaram por essa experiência de drogas, e eles falaram exatamente a mesma coisa que você falou. Disse que essa experiência sobrenatural com Deus é algo que a gente não tem como explicar em palavras, você tem que viver isso. É mistério de Deus. Nenhuma substância, nenhuma experiência humana consegue reproduzir o que é. Eu não tenho como explicar a você, acho que André não tem como explicar, você precisa viver isso, você precisa desejar isso, você precisa pedir a Deus. Você não precisa entrar no mundo das drogas para ter isso. Basta querer, basta pedir ao Senhor, Senhor, eu quero te conhecer, né? Buscar-me-eis e me achareis, né? Quando me buscar de todo o vosso coração. E o pastor Rafael falando, e passou um videozinho que ele tem quase 4 minutos, e foi ali que eu escutei a voz do Senhor pela primeira vez. E eu escutei Deus falar comigo, é para lá que eu quero que você vá. Imediatamente eu respondi, eis-me aqui, Senhor. Quando o pastor Pedro desceu pelaquela escadinha do lado, o pastor Rafael desceu pela outra, deu um pulo da cadeira, eu digo, ei pastor, eu quero ir para esse negócio aí. O negócio que ele está falando é o Radical Cristolândia, né? Isso, o Radical Brasil, na verdade. Radical Brasil. Né? Salvador, Rio? Eu fiz o curso no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aí o pastor Pedro falou, para onde, rapaz? Para o Radical? Eu disse, eu quero ir para o Radical. Ele falou, você quer ir mesmo? Eu disse, eu vou. E aí tivemos um bate-papo bem rápido com o pastor Rafael, e ele me fez o convite para passar uma semana lá na missão, né? Para ver se era aquilo mesmo que eu queria, se eu tinha um chamado missionário. E eu fui. Desses 7 dias que eu fui passar lá, né? Eu acabei passando 7 meses como voluntário, e no dia 23 de junho de 2018, eu fui para o Rio, para fazer o curso do Radical. No dia 24, minha turma foi apresentada, e eu passei 2 meses lá no Rio de Janeiro, vivi experiências fantásticas, né? Pude conhecer histórias de pessoas, conhecer pessoas e evangelizar numa comunidade do Rio de Janeiro, uma das comunidades mais perigosas do Complexo da Maré, né? O Parque União. A minha turma teve o privilégio de fazer um culto na rua, na frente da igreja. Nós fizemos um culto na frente da igreja, e durante o dia nós percorremos a comunidade inteira. Nós fomos de boca em boca de fumo, né, para evangelizar, para levar a palavra, e almas se renderam a Cristo. O nome do Senhor foi glorificado. Nós passávamos louvando pela rua, entregando folheto, entregando Bíblia, aquele Novo Testamento, e convidando as pessoas para a igreja. E à noite fizemos um culto na rua, e foi maravilhoso. Qual foi o seu pior momento antes da conversão, antes da restauração?
Um momento que você acha assim que foi terrível, que você se lembre. Quando eu fui morar em Camaçari. E nesse período eu estava trabalhando para um pessoal, eu estava fazendo um curso de inspeção de solda e eu fui convidado a ensinar uma turma, né? Ou seja, a ser instrutor de uma turma de solda que eles iam abrir. Então eu me organizei, mudei para Camaçari, minha irmã me deu uma grande ajuda, nós conseguimos mobiliar a casa, tudo direitinho, estava tudo indo bem. Quando, de repente, as drogas elas voltaram, eu tinha parado por um período, né? Tinha parado por um período e as drogas elas voltaram. Na verdade, eu permiti que as drogas voltassem para a minha vida. É porque as drogas não vêm caminhando, né? Não tem Exatamente, perna. Exatamente. Eu permiti que as drogas voltassem para a minha vida. Eu fui ao encontro delas. E eu comecei a perder tudo. Na verdade, eu estava com 2 empregos. Eu trabalhava numa lavanderia industrial de manhã. Era um trabalho registrado. Eu tinha assistência médica, eu tinha assistência odontológica, eu tinha vale-refeição. E eu trabalhava nessa escola de solda na parte da tarde, que era avulso. E eu perdi tudo. Eu cheguei a ponto de vender até a cama que eu dormia. Eu fiquei dormindo num colchonetezinho dessa finura assim. Colchonete Gillette, né? Meu sogro chamava que era um Gillette. Era desse mesmo. E antes de eu estar nessa casa onde eu cheguei no fundo do poço praticamente, aconteceu um episódio que a minha casa foi invadida pela polícia, no outro bairro que eu morava, e eu tive que sair da casa, tive que ir para outra casa. Então, para mim, foi o pior momento da minha vida, porque tinha uma armadilha preparada contra a minha vida. O inimigo estava tentando tragar a minha vida a qualquer custo. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tive um grande livramento, né? Eu tive um grande livramento, o Senhor me livrou do laço da morte e me resgatou mais uma vez. Foi aí que eu fui para a minha primeira internação. Isso. Mas eu não fui, pastor, focado em mudar de vida, né? Em sair realmente daquela vida. Meu pensamento era, eu vou para o centro por causa da minha família, eu vou por causa do meu pai, eu vou por causa da minha mãe, mas quem usava droga era eu. Não funciona isso de jeito nenhum. Se você fizer por alguém... Não funciona. Não funciona. Não funciona. E eu tive essa experiência por 2 vezes. A partir do momento que eu reconheci, eu disse, não, eu preciso mudar. Na verdade, você assumiu o controle da sua vida, que você não tinha. Isso. E isso talvez seja uma coisa extremamente importante para as pessoas. A maioria, se a gente pudesse colocar isso na cabeça da pessoa, era a melhor coisa do mundo. É que quando Jesus diz assim, conhecereis a verdade vos libertará, e Jesus diz assim, eu sou a verdade, quando você conhece Jesus, o que Jesus na realidade está querendo é que nós, seres humanos, capazes de gerar pensamento, o único animal que gera pensamento, que constrói, que faz plano. A galinha não faz plano, o cachorro não faz plano. Não. O cachorro faz sempre tudo igual, a galinha faz sempre tudo igual. O ser humano é aquele que consegue fabricar algo diferente a partir de coisas, né, diferentes, fabricar algo novo, fazer planos, projetos. Então, Jesus, o Deus que nos criou, quer que nós sejamos autônomos, gerenciadores da nossa vida, livres para pensar e responsáveis para colher as consequências. Então, na realidade, quando você entendeu que precisava mudar, na realidade, você estava resgatando o plano original de Deus para a sua vida. Verdade. Porque o plano original, André, e seria bom que ficasse claro para as pessoas que estão me ouvindo, Deus nos criou com a capacidade de raciocínio e de decisão. Para que Deus fez Adão? Para governar. Então, o governo precisa de decisão, precisa de você ser autônomo.
ser o autor da sua própria história. Quando você permite qualquer outra coisa, a gente está falando aqui de drogas, mas de repente é um vício em fofoca, ou é um vício no jogo, né? Ou é vício no sexo. Quando qualquer coisa domina o homem, ele passa a ser escravo daquilo. Exatamente. E Deus, justamente, quando Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aí Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você conhece Jesus, você ganha autonomia de Deus. Você ganha dependência dele e você se liberta das outras coisas. É um L, né? Você ganha dependência dele, então você é dependente dele, nós somos servos do Senhor, mas somos libertos de qualquer coisa que venha nos controlar, né? Isso é a parte que eu mais amo do Evangelho, é essa coisa. A partir do momento que eu reconheci essa dependência que eu tinha de Deus, as coisas começaram a mudar, porque eu comecei a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Eu comecei a colocar Deus adiante de tudo. Por que você acha que as pessoas têm tanta resistência em entregar o controle da vida para Deus? Na sua vida, você tem alguma reflexão nesse sentido? Por conta do engano, o engano que eu vivia. Eu achava que toda situação embaraçosa que eu conseguia sair era minha esperteza, era minha malandragem e era exatamente as misericórdias do Senhor sobre a minha vida. Quando eu comecei a entender isso... Você percebe, né? Quando eu comecei a entender isso, eu disse, rapaz, eu tenho que entregar minha vida na mão dele, porque eu não sei administrar. Exatamente. Quando alguém toma essa decisão, diz assim, olha, eu não sei administrar, então é melhor entregar. Com certeza. Então, as coisas começaram a melhorar, pastor. As coisas começaram a melhorar, a tomar rumos diferentes. Eu comecei a ter pensamentos diferentes. A minha passagem pelo projeto Cristolândia me fez evoluir muito como pessoa, né? Acrescentou coisas grandiosas ao meu ministério, o que eu trago para trabalhar com os meninos lá do Centro de Formação Cristã Compaixão e Graça hoje foi tudo que eu aprendi lá, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas em situação de rua, né? Que foi algo magnífico na minha vida. Eu não sabia que eu era capaz de amar tanto, né? Eu lhe perguntei qual foi o seu pior momento, né? Você fala isso de Camaçari. E o contrário, qual foi o seu melhor momento? Meu melhor momento é o momento que eu estou vivendo hoje. Noivo, né? Com certeza. Já com o casamento quase marcado. Quase marcado, verdade. Deus, ele tem me abençoado muito. Eu não vejo prosperidade. Eu tenho um conceito diferente de prosperidade. Eu não vejo prosperidade como bens materiais e valores. Eu vejo como qualidade de vida. Hoje eu tenho uma qualidade de vida. Hoje eu não acordo mais de virote. Hoje eu não acordo mais de ressaca. Hoje eu não durmo preocupado que eu tenho uma dívida de 500, de 600, de R$1.000 para pagar e eu não tenho de onde tirar um centavo. Hoje eu não tenho mais essas preocupações. Essas preocupações, elas saíram da minha vida. Entra onde quer, sai onde quer. Com certeza. Não tenho medo do dedo apontado, né? Não, e hoje eu estou podendo viver coisas que, quando eu tinha condições para fazer determinado tipo de coisa, eu não fazia porque eu vivia... Meu foco era só esse, droga. É o saco furado. A Bíblia fala que é um saco furado. É jogando lá e desaparecendo. Eu só pensava em usar droga, eu só pensava em sair, em comprar uma roupa, em comprar alguma coisa e... Muita coisa eu deixei de viver. Os alunos lá do centro, quando tem uma oportunidade de estar lá conversando particular com o outro, qual é seu sonho quando você sair daqui? O que é que você imagina? O que é que você faz plano? Porque eu notei que uma das coisas que a adicção, a dependência rouba do indivíduo é a capacidade de sonhar e de fazer planos. A pessoa não tem nenhum plano para o futuro, não tem nenhum projeto de vida. Então, se ela não tem projeto de vida, ela vive como um animal vive. O animal não faz projeto de vida.
E Deus nos deu essa vida, e só tem essa vida para a gente fazer tudo o que a gente precisa fazer. Sim. Né? E a gente precisa ter os planos de curto, médio e longo prazo. Né? Veja só essa diferença agora. Você está com planos de casamento, constituir família. Então você está pensando em coisas para o futuro, no curto, no médio, no longo prazo. Coisa que talvez você nem tenha imaginado que isso é a devolução dos sonhos de Deus para a sua vida. Porque quando o sujeito está lá na adicção, o único plano dele é a próxima pedra, né? O próximo baseado. Onde é que eu vou conseguir? Como é que eu vou escapar e amanhã? Do débito, da polícia? Isso. Né? Eu tenho que esconder isso aqui. Os planos é só isso. Não acabou nem de consumir o que tem para hoje, já está pensando no que vai consumir amanhã. Verdade, é verdade. E hoje eu oro para que os meus planos estejam alinhados com os planos de Deus. Exato. E essa sua experiência lá como líder do nosso centro de formação, como é que você está encarando isso? Olha, pastor, eu tenho muitos desafios, né? E é o que eu tenho pedido a Deus. Porque se eu não passar pelos desafios, se eu não passar pelas provas, não vai haver evolução, né? Se eu viver sempre na calmaria, tem um ditado que o pessoal fala que mar calmo nunca faz bom marinheiro, não é verdade? Isso. Não que eu viva sempre em momentos tribulosos, mas eu passo pelos momentos difíceis. E eu peço a Deus os desafios e peço a Deus que Ele me dê sabedoria para encarar, para enfrentar os desafios, para resolver os problemas que me aparecem. Deus, Ele me abençoou com uma mulher que ela tem sido minha ajudadora em muitas coisas, né? Inclusive no meu trabalho. Ela é psicóloga lá do projeto, né? Nós nos conhecemos lá. Eu digo todos os dias que foi um presente que Deus me deu. Mais um, né? Mais um. Vai anotando aí, viu? Vai anotando. Então, nós conversamos muito a respeito do trabalho, ela me orienta em algumas coisas. Eu tenho uma dificuldade que eu sempre fui muito impulsivo, é uma coisa que eu estou trabalhando muito, e ela tem me ajudado muito, né, em parar, analisar a situação antes de tomar uma ação. E então, hoje, eu tenho um pensamento, hoje eu estou voltando a estudar, estou me organizando para fazer o curso de teologia, né, e quando terminar, eu já tenho outros projetos, né? Quando terminar o meu curso de teologia, que a duração são de 3 anos, eu já tenho outros projetos, mas eu oro sempre a Deus: Senhor, que meus planos estejam alinhados com os seus. Verdade. Para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, alguém que você conheça, talvez, que não passou por essa experiência de libertação e está ainda talvez se iludindo, achando até que está nos melhores dias da sua vida, porque está tendo experiências químicas, né? O que é que você poderia dizer para alguém que está nesta vida ainda se iludindo, né? Sendo enganado pelos seus próprios desejos? O que é que você poderia deixar como recado para ele? Eu vou dizer o que eu disse para um jovem, que a família dele me procurou para levar ele para o centro, né? E eu disse para ele assim, eu falei: irmão, se dê essa oportunidade, se permita viver essa experiência, se permita conhecer a Cristo, conhecer Jesus, porque só Jesus, Ele tem a solução. Não existe remédio, não existe uma porção, uma pílula mágica, não existe nada para libertar o indivíduo de uma vida de drogadição, de uma vida de adicção, né? Só o Senhor, Ele pode quebrar as algemas, Ele pode tirar as amarras, e só Jesus pode nos tornar livres das amarras do pecado, das amarras do mundo, né? Então, se permita conhecer Jesus, né? A palavra fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se permita ser liberto por essa palavra. Amém. Meu recado para as pessoas. Amém. Que bom, né? Você vê André passar por essa experiência de descer o fundo do poço, quase um filho pródigo, né? E voltar agora, né, para tomar conta de pessoas que viveram o que ele viveu no passado, né?
e está administrando. Então, às vezes, quando um aluno falha, sai antes do plano, é uma derrota dele, mas é uma derrota nossa. Né? Como igreja, eu sempre fico muito sentido quando a gente, às vezes, faz um esforço para que a pessoa se recupere, mas tem uma parte que depende de Deus, e Deus tem todo o interesse, mas tem uma partezinha pequena que depende do ser humano. E se essa partezinha não for feita, Deus tem tudo preparado para ele. Né? Tudo que Deus precisava fazer, Ele já fez. Né? A morte do Cordeiro está consumado, tudo já está pronto. Falta só uma pequena parte. Se você tem problema com adicção, conhece alguém que tem, mostre esse vídeo para ele. Diga que tem esperança, tem libertação, tem vida nova, tem novos projetos, tem um futuro brilhante. Né? Deus quer te restaurar. Fique agora com a nossa parte musical, com Marcelo e Isabela. Obrigado, André. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo convite, pastor. Que Deus continue abençoando a Igreja Batista Monte Oreb e a família e as famílias que estão nos assistindo. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim,
Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim. Morreu por mim.